Bom, vamos lá. É um prazer estar com vocês esse final de tarde, início de noite. Hoje a proposta é nós trazermos um pouco de compartilhamento sobre os óleos essenciais para o uso infantil. E quando a gente traz essa apresentação, a gente gosta sempre de ressaltar que ela foi montada e elaborada pela Larissa. Larissa é uma amiga nossa, uma parceira, uma jovem que já passou aí por duas gravidez com os óleos essenciais, então ela foi desenvolvendo um conhecimento muito da prática, tanto no período da gravidez, como no período de ter as crianças pequenas. Hoje ela tem três filhos, mais recente aí de alguns meses, e então a gente aprende muito com ela e mesmo aprendendo com ela, a gente vai colocando em prática e a gente vai adquirindo aí esse conhecimento com muita segurança, não é? Então, hoje estaremos eu e a Angélica na condução desta apresentação, e eu sou Jimena, estou chegando aí aos meus 62 anos quase, embora eu tenha uma formação na área de humanas, eu sempre tive um gosto muito especial pelo trabalho voluntário. Por meio dele, eu cheguei ao autoconhecimento e, pelo autoconhecimento, ao yoga. De 7 anos para cá, eu estou também na área da aromaterapia, por entender que a aromaterapia, principalmente como a doTERRA nos oferece, é uma prática de autoconhecimento, que nós vamos entendendo que cada ser humano é único e os olhos funcionam diferentes para as pessoas, com quanto que eles têm uma base muito segura e suas características muito bem estabelecidas, ok? Também aí desenvolvo o negócio da doTERRA e hoje a gente acaba sendo uma provedora de soluções de uma forma muito natural. Então, vou convidar aí a Angélica para se apresentar. Eu sou Angélica Parra. Minha primeira formação foi em técnica de enfermagem. Eu também fiz magistério, né? Então, por isso que eu gosto muito assim de criança, não segui na área. E depois eu fiz bastante curso de estética, entrei na área de massagem facial, corporal. E por conta de uma dor, né, da minha filha, que tinha muito problema na pele, eu conheci a aromaterapia, sou amiga da Jimena já há 23 anos, e ela me apresentou o lavanda, né, que me ajudou na ocasião, e eu comecei a estudar, e a aromaterapia virou parte aí da minha vida, da minha casa, das minhas amigas, da minha família e das pessoas que vivem ao meu redor, e agora também do meu netinho, né, que agora também sou vó. Tá Que bom? Então, legal. sou mãe, sou vó, e no momento estou fazendo um tratamento oncológico, estou um pouco afastada do trabalho manual, mas estou trabalhando aí firme e forte na doTERRA para ajudar as pessoas que precisam. Muito bom. Vale a pena, só fazendo um paralelo, né, Angélica, o quanto que a aromaterapia, já dentro desse processo que você já vem de alguns anos de uso, tem feito toda a diferença no seu processo do tratamento, não é? Isso acho que vale a Ah, pena. eu nem estaria aqui, imagina, não ia conseguir, assim, porque é muito difícil, né? Então, a aromaterapia me auxilia desde aquela época, né? Eu já acho que eu já estava sendo preparada, não é possível. É isso, Marina, é isso aí. Bom, a gente gosta sempre de trazer essa observação de que nada do que a gente vai trazer aqui faz a vez da consulta médica, de passar por um profissional da área médica, certo? A nossa intenção não tem o propósito de diagnosticar, tratar ou curar nenhuma doença, mas a gente não pode fechar os olhos para aquilo que é Uhum. natural, para aquilo que a natureza nos oferece. Então, é por isso que hoje nós vamos estar aqui trazendo as questões de como introduzir os óleos essenciais no mundo infantil aí, que é tão importante, visto que, principalmente no período que a gente está passando do ano, há muitas alergias, então as crianças são as mais impactadas, tanto as crianças como os idosos acabam sendo os mais impactados com essas intempéries da natureza. E aí a gente apresenta aqui algumas diretrizes de segurança, alguns pontos que são muito importantes para que a gente consiga ser mais assertivo e ter um efeito, um resultado esperado. Então, o primeiro deles é que a gente tem que sempre estar atentos
aos óleos essenciais e ao uso com as crianças, né? Então, sempre supervisionar as crianças durante o uso, para que a gente possa entender se às vezes surge alguma reação. Os óleos, por mais que eles sejam muito seguros, nós nunca sabemos o nível de inflamação interna que o ser humano tem, seja criança ou adulto. Mas com as crianças, que têm um organismo mais novinho, mais delicado, a gente tem que redobrar a atenção. Então, até por eles serem exatamente muito seguros, às vezes as crianças, com o tempo, elas mesmas aprendem a utilizar. Então, mesmo assim, é importante que a gente acompanhe sempre, certo? Um outro ponto é estar atento ao processo da diluição, porque quanto mais nova a criança for, o ser for, mais a gente deve fazer essa diluição. Então, nós temos uma tabelinha que você pode depois estar solicitando no grupo. Se você não estiver em nenhum grupo, entre em contato com a pessoa que te convidou para esse encontro, que ela vai conseguir trazer para você, passar por WhatsApp, ou então tira um printzinho aqui, né, de como você pode fazer essa diluição juntamente com um óleo de coco da doTERRA, preferencialmente, para que você possa ser bem assertiva no momento de aplicação dos óleos essenciais. Um outro ponto muito importante é evitar regiões sensíveis. Então, não aplicar isso para qualquer ser, tá bom? Seja adulto, criança, idoso. Os óleos essenciais não podem ser utilizados dentro dos olhos, dentro do nariz, dentro da boca e dentro dos ouvidos. Faltou colocar ali, mas dentro do ouvido também. De você pingar, correto? Mas a gente pode colocar, por exemplo, quando a criança tem ali a dorzinha de ouvido, com um algodãozinho, como a mãe da gente, aí sim colocar no ouvido, mas nunca o óleo direto, correto? No nariz, por exemplo, quando tem muito ressecamento, só fazendo um paralelo aqui, se a gente faz uma boa diluição do óleo de copaíba com o óleo de coco, você pode passar um pouquinho na parte interna para lubrificar, mas tudo muito sutil. Agora, dentro dos olhos, jamais realmente. E na boca, quando a criança já for grande, dependendo dos casos, ele pode ser feito essa ingestão. Mas, a grosso modo, a gente deve seguir essa normativa. Os óleos cítricos também, nós devemos ter muito cuidado, utilizá-los e ficarmos no sol. Por quê? Seja o limão, a tangerina, o toranja, todos os cítricos, eles me fugiu agora o nome aqui, eles são sensíveis, né? Não é hipersensíveis, tem um outro nome que me fugiu aqui agora na mente. Mas que quando a gente toma sol e a pele está com o óleo cítrico, vai queimar. Tem. Exatamente como quando a gente passa um limão, né? Quantas vezes a gente pingou lá, fez uma caipirinha na praia, foi tomar sol, pingou queimou a mão. Então, nós temos que ficar atentos a isso também, com os óleos que são cítricos, certo? E aí, como Fotossensível, Jimena. Ah, é. fotossensível, obrigada, Emília, isso mesmo, fotossensível, exatamente essa é a palavra. Então, nós temos que tomar cuidado para não passar o óleo cítrico na pele e tomar sol pelo menos aí dentro de um período de 12 horas, certo? Agora, se você passou dentro no abdômen, por exemplo, não é? Para uma coliquinha ali, alguma coisa assim, prisão de ventre, está coberta a área, não tem problema. É mais mesmo braços, rosto, né? As pernas, garganta, nuca, enfim, lugares que ficam expostos, ok? Um outro Uhum. ponto muito importante é com relação à forma de armazenamento. Nunca colocar muito próximo do sol, próximo também de aparelhos eletrônicos, televisão, celular. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são muito sensíveis, eles têm um megahertz muito alto. Porém, se você deixa próximo, as ondas desses aparelhos podem interferir nas propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Então, aqui é uma atenção que a gente deve ter, certo? E também, preferencialmente, quando a gente faz as nossas próprias diluições, sempre utilizar vidro escuro. A própria doTERRA já nos dá esse toque, porque todos os óleos que ela nos fornece são sempre âmbar, né? São sempre escuros.
Então, isso também é um ponto bem importante para a gente seguir. E aí, Jimena, enquanto. Oi, Jimena, está fazendo um paralelo também no banheiro, por exemplo, nos óleos essenciais no banheiro, como fica assim aquele vapor muito quente também não é indicado deixar os óleos essenciais assim no banheiro. Levar para o banheiro, usar, mas depois retirar, porque o banheiro fica muito quente, né, com o vapor. tá certo? Todas essas observações são muito importantes. Às vezes a gente usa, né, eu mesmo aqui na minha cozinha, eu tenho lá uns 3, 4 óleos que eu uso, ou de manhã, ou na hora que eu do almoço, mas eu sempre também tenho esse cuidado de deixar fora do alcance do fogão, porque o calor do fogão também, às vezes, ele aquece demais o ambiente próximo a ele, não é? Então, é É. sempre ter esse cuidado aí que é muito importante. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão de que serve, né, eduque-se como pai ou como mãe, serve para todos nós, mesmo quem não tem filhos, né, ou quem ainda nem é avô, por exemplo. Eu não sou avó ainda, mas eu sou mãe, mas meus filhos já são adultos. Mas o tempo todo a gente tem que se reeducar. Por quê? Porque nós sempre somos o exemplo. Nós somos vistos como um exemplo. Então, a gente sempre diz também que ninguém ensina ninguém. A educação, ela acontece pelo exemplo. Então, antes, nós temos que começar, antes, nós temos que ter todos esses processos, procedimentos de segurança muito bem estabelecidos. Vamos entendendo que o que serve para mim nem sempre vai servir para o outro membro da minha família, porque cada ser humano é único. E às vezes as reações, às vezes não, normalmente as reações são diferentes. Então, nós temos um padrão e nós fazemos o uso em cima desse padrão, mas com a atenção, com a reflexão de que os resultados podem variar. E nessa variação é que a gente vai buscando fazer os ajustes, certo? Porque a ideia é que a gente sempre proporcione experiências seguras e agradáveis. Lembrando sempre que quando você perceber de uma situação que você não está conseguindo ter um controle sobre ela e não consegue alguém que tenha mais experiência do que você poder te dar um suporte, temos que consultar um médico. Isso é importantíssimo, ok? E aí, outro ponto bem importante também, que é como a gente utiliza. Nós sabemos que, de uma forma geral, o uso pode ser aromático, tópico e por ingestão. Porém, quando a gente direciona para a criança, é sempre muito mais seguro, indicado em 100% das vezes, o uso aromático e o uso tópico. Então, quando o uso é feito aromaticamente, que pode ser por meio de um difusor, ou mesmo quando põe a gotinha na mão, né, e inala para quem não tem o difusor, eles sempre vão ter um viés ou de revigorar, ou de acalmar, trazer o alívio, melhorar a respiração, vai tirar aquele estresse emocional em cima do processo que a criança está passando. E o uso tópico, ele deve ser aplicado sempre com óleo de coco, que nós chamamos um óleo carreador. E aí também nas mais diversas localizações, desde um abdômen, nos pés, na coluna, na nuca, vai depender da necessidade que a criança tem no peito. Então, conforme você vai aprendendo em cima dos sintomas, quais óleos devem ser indicados, então, pelo sintoma, você já vai identificando se é peito, se é coluna, se é os pezinhos, se é o abdômen, correto? E na dúvida, sempre consultando aí, perguntando, né, para alguém que tem um pouco mais de experiência, mas justamente pelos olhos serem muito seguros, essas duas formas geram ainda mais segurança, porque, por exemplo, se era ali o mais indicado para você passar no abdômen e você passou nos pés, tá tudo certo. Porque a pele com o óleo carreador, o óleo essencial e o óleo carreador, a criança vai absorver do mesmo jeito, vai entrar na corrente sanguínea e vai trazer o efeito desejado, ok? E aí agora nós vamos entender um pouquinho mais quais são os óleos e os benefícios aí para os pequenos. Então, os óleos essenciais infantis, eles, quando você compra o kit, que a custo-benefício ele sai mais em conta do que você comprar eles
sozinhos, eles vêm com esse silicone, porque muitas crianças não, às vezes não sabem ler e escrever ainda. Que nem a minha filha começou a usar os óleos essenciais com 4 anos. Então, ela os identificava pela cor. Mãe, cadê meu olhinho laranja que eu vou ter minha prova? Cadê o meu olhinho verde que eu vou fazer isso? Ai, tô com dor na barriga. Cadê o meu olhinho azul? Então a criança identifica pela cor, tá? Tem esse negocinho de colar aqui, só que eu não indico você pendurar fora da mochila, porque já aconteceu da Maria perder o óleo. Por quê? Se a tampa dele tiver oleosa e escorregadia, aqui, ó, aí olha para vocês verem, ó. Deixa eu ver se dá para ver eu aqui, ó. Ó, tipo, ó, vou fazer assim, ó, tá vendo, ó? Ah, tá sujo aqui, então assim, tomar muito cuidado e não pendurar fora da bolsa se o óleo tiver sujo com olhinho, entendeu? Mas quando ele tá, não tá oleoso, olha, ele é bem fixado. Então, só tomar cuidado porque a Maria já perdeu, tá? Então, eles são identificados pelas cores, tá? E esses óleos essenciais, por exemplo, o Motivate, se a pessoa é adulta e tem em casa o Motivate, o adulto usa o Motivate, esse é o Brave, tá? Que é o óleo essencial infantil. Aí tem o Steed, que é o óleo verde, nós podemos usar o Balance, que é o óleo do equilíbrio. O Stronger, que é o vermelho, nós podemos usar o On Guard, nós adultos, que é da imunidade, né? O Calmer, nós podemos usar o Serenity ou até mesmo o Lavanda, tá? O Tinker, que é o amarelo, que é para foco, nós vamos usar o Intune, nós adultos. O Tamer, que é esse azul bem bonito, e é meu preferido, que para o estômago nós vamos usar o Zengest. E o Rescor, que é para dores de articulações, nós iremos usar o Deep Blue, tá? Então, assim, por que que eu estou falando o infantil e o adulto? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tenho em casa alguns, assim, eu posso usar em mim? Posso usar na criança? Os óleos essenciais, o Motivate, o Balance, o On Guard, o Serenity, o Intune, o Zengest e o Deep Blue, eles são diluídos numa proporção para nós adultos e não para criança. Caso você necessite de passar no seu filho, né? Ai, acabou um ou coisa e tal, você deve diluir um pouco mais. Passa na mão, coloca mais óleo de coco, porque nós precisamos ter essa segurança com as nossas crianças, tá bom? Então, primeiramente, eu vou falar para vocês do óleo essencial, o Stronger, que é o vermelho, o queridinho. Por que que ele é o queridinho? Ele é o óleo essencial da imunidade, tá? Então, o que que tem no óleo essencial do Stronger? Ele tem olíbano, tá? Ele tem cedro, ele tem rosa. Rosa é o óleo essencial com mais megahertz que tem da do Terra. Então, ele é um óleo essencial que pode ser passado na sola dos pés, coloca a meinha, igual a Emília falou para Maria. Nunca mais ela deixou de passar o Stronger na sola dos pés. Agora que está esse tempo sazonal para ir na escola, né? Porque uma hora tá frio, outra hora chove, outra hora tá vento. Tem dia que faz 3, 4 estações num dia só. Então, pode usar com total segurança esse óleo essencial na sola dos pés. Ele é para bactéria, para vírus, ele é para gripe, imunidade fraca. Quando a criança está com muita aflição emocional também, também pode inalar ou passar na sola dos pés, tá? Ele serve para garganta inflamada. Então, por exemplo, se a pessoa está com a garganta inflamada, como ele tem o cedro, o olíbano, a rosa, e ele tem também uma planta que chama litzéia, você pode passar ele fora da garganta e colocar um pano quentinho, assim, para a criança dormir, tá? Ele serve também para herpes labial. Porém, quando a criança for muito pequena, às vezes já aconteceu de eu passar na minha filha, porque ela tem 9 anos, já tem herpes emocional. Inclusive agora, no momento, ela está com herpes. Então, eu não passo em cima do herpes. Nós passamos ao redor. A gente não passa na mucosa, porque eu já acabei passando na mucosa,
né? Porque estava diluído e ela falou que ardeu. Então, eu não passo mais na mucosa, a gente passa por fora da mucosa, tá? Quando as crianças também tiver com alguma verruga, também pode aplicar e pode passar ao redor das feridas. Tipo, machucou, caiu, não passar em cima da ferida, porque você pode contaminar o rolon, né? Então, você passa ao redor da ferida, tá bom? Você pode passar ao redor dos cortes, dos arranhões. Ele também serve para fungo, parasitas. Então, você pode também passar ele na parte da pubiana, assim, na parte da barriga embaixo. E ele também serve para fadiga crônica e doença autoimune, tá? Então, ele é um óleo essencial que você pode usar com segurança. Você pode usar também nos idosos, né? Porque a gente vai virando uma criança. Então, a pessoa tem todas essas necessidades, talvez seja melhor você passar para esse idoso um kit infantil, né? Que tem as cores e a pessoa também não vai se confundir. A Emília adora esse óleo essencial. Agora eu vou falar para vocês do Rescor, né? O Rescor, deixa eu até pegar aqui para vocês. E aqui, ó, tem um corpinho desenhado, não sei se dá para ver, tá bom? Gente, ele é maravilhoso. Ele tem copaíba, lavanda, hortelã verde, que é aquele que tem cheirinha daquela bala verde antiga que a avó dava pra gente, que vendia nas cantinas da escola. Ó, ele tem hortelã verde, copaíba, lavanda, tá? Então, o copaíba já é anti-inflamatório, né? E essa fragrância, quem tiver aí pode sentir, porque ele é maravilhoso. Ele tem cheirinho de bala, é muito gostoso, tá? Então, para que que esse óleo que tem esse corpinho desenhado aqui serve? Ó, para choque, aflição, medo. Então, você pode passar nas dores musculares, que é as dores do crescimento. Às vezes a criança deita e grita de noite sem acordar, e grita, porque ela está crescendo, ela está com dor. Então, você vai lá e passa na panturrilha, principalmente quando a criança está naquela fase de engatinhar, começa a andar, aí quando a criança está naquela fase, começa a jogar bola, é as dores do crescimento. Então, você pode aplicar nessas áreas, pode aplicar nas articulações do cotovelo, do joelho, tá? É um óleo essencial, ele não tem hortelã verde. Então, se a criança está com dor de cabeça porque ela não foi bem na escola, ou ela acordou com sono, porque de manhã agora, se a gente pega friagem na cabeça, a gente acorda com dor de cabeça. Imagina as crianças que de noite fica se debatendo e descobre. Então, pode passar nas têmporas e falar para a criança: toma cuidado, não passa no olho que vai arder, né? Então, a criança, e quando a criança às vezes não tem esse cuidado, a mãe aplicar na têmpora, né? Aplicar aqui atrás da nuca. Se você achar que a criança vai passar a mão no rosto e passar no olho, você aplica aqui atrás da nuca, aqui, ó, que é um ponto de drenagem muito legal que tem nessa parte aqui atrás, ó, tá? Antes de descer do pescoço, você vai e aplica nesses locais, tá bom? Ele é um óleo Angélica, essencial. Oi? posso contribuir aqui uma questão bem interessante? Claro. Sim, Entre os componentes dele tem o lavanda e o hortelã verde, que é o que você estava falando, que é o gostosinho, que lembra aquele Trident verde. Esses isso. dois, esses dois óleos juntos, eles são muito utilizados na comunicação. Então, por exemplo, a criança que às vezes ela tem um medo de se expressar, de falar, não é? Além dessas questões físicas que a Angélica está trazendo muito bem, tem um lado emocional. Então, Emocional. você utilizando aqui, a mãe utilizando, que percebe que a criança está aflita, às vezes está com um problema de conflito lá na escola, entre alguns amiguinhos, então passando nessa região da garganta, isso vai trazer um alívio emocional e também vai ajudar a criança a se expressar melhor. Então, é por isso que a gente fala que os óleos, né, os blends, eles são muito completos, porque eles atuam tanto na parte física como na parte emocional também. E se nem, por exemplo, assim, que nem um adulto, né? Pegar o lavanda e o hortelã verde, a pessoa que tá com esse problema, passar assim, né?
porque senão vai gastar todo o óleo da criança, Sim, né? verdade, mas Melhor na fazer o seu dúvida, blend. na Na dúvida, faça o necessidade, seu. serve também, né? É isso É. aí. Tá? Então, ele é muito legal para usar à noite na hora de dormir, porque nossa, esse cheirinho de Tide, de hortelã-pimenta e o lavanda, ele acalma mesmo, ele é muito gostoso, porque a criança vai à noite respirar bem, né? Porque vai abrir as vias aéreas assim, e o lavanda vai acalmar, né? E o copaíba, ele é sedativo. Então, ele não ajuda só nas dores das articulações. Então, tudo isso vai auxiliar a criança. Você pode montar uma rotina do sono, entendeu? Ai, que nem o meu, fica nesse negócio aqui que é um suporte de batom, mas tem um suporte também de óleos essenciais, que eles encaixam bem, que nem o da minha filha fica na penteadeira dela. Ela já usa sozinha, mas muito tempo eu falava, vamos fazer a rotina dos olhos? Aí você pode. É uma maneira tão legal, gente, porque você pode até imprimir os papéis, porque não tem como a gente saber tudo, né? Você pode imprimir e falar para a criança assim, ó. Ai, vamos tomar banho, fazer nossas rotinas dos olhos. E é uma maneira de você perguntar para ela: como foi seu dia hoje? Qual óleo desse você acha que a mamãe deve usar em você? Se teve algum problema, como que você foi na prova? Você ficou triste com alguma coisa? Então, muitas vezes eu fiz isso e a Maria falava assim: ai, hoje eu quero usar o Calmer, porque aconteceu isso, aquilo. É uma maneira também da criança, você fazer essa rotina do sono com os óleos essenciais, dela te contar as coisas. Porque para eu usar o óleo nela que ela precisa, ela vai ter que me contar o que aconteceu. Você entendeu? Então, né, sutilmente assim você vai fazendo as perguntas, uma de cada vez, não precisa fazer todas de uma vez, e a criança, ela vai se abrindo, aí você pega, vai passando no pé, vai fazendo uma massagem, põe a meinha, aí vira de costa, passa na coluna vertebral, vai passando o dedinho. Teve vezes que eu dormi primeiro, mas é uma coisa assim muito boa para você fazer com seus pequenos, tá? O Stitch. Ai, o Stitch. É como se fosse o nosso balance. É o óleo do equilíbrio, tá? Como assim o óleo do equilíbrio? Sabe a criança que de manhã tá de um jeito quando foi para a escola, depois ela voltou meio-dia, ela tá do outro, 3 horas da tarde ela tá do outro. Então, assim, por isso que ele chama mix do equilíbrio, porque é um óleo para equilibrar as emoções mesmo, tá? E o que que tem nesse óleo essencial? Ele tem o bálsamo do Canadá, ele tem amíris, semente de coentro, magnólia e ele está em óleo de coco, tá? Ele possui um aroma suave, leve, frutado, ele é para estresse e ansiedade. Porque, assim, hoje em dia, com tudo que anda acontecendo, né, com as crianças, essas telas que deixam as crianças tudo estressada, nervosa. Tem criança hoje que está tomando medicação, gente. As crianças vão nos médicos assim, né? Alguns, né? Porque a médica que eu levo a Maria não é assim. E, ai, doutor, minha criança tá assim, tá assado, a criança tá desequilibrada, tá nervosa, não sei o quê. O médico, ele quer receitar remédio. Entendeu? Ele quer receitar remédio. Então, nós, como mães, né? Como mães, como avós, como tias, né? Como aromaterapeutas, como consultoras de bem-estar, nós devemos e temos a obrigação de, assim, com muita sutileza, né? Tentar ajudar essa mãe, ajudar essa pessoa com os óleos essenciais, para que essa criança não seja medicada desde pequena, tá? Então, esse óleo essencial aqui, ele é para estresse e ansiedade, tá? Então, quando a criança está fora do controle, você pode usar. Se ela não deixar você passar assim para inalar, você passa assim na onde você conseguir, na coluna vertebral. Ele é usado para criança que é super estimulada e sobrecarregada, a criança que está desconectada da realidade, que hoje muitas crianças estão desconectadas da realidade porque elas vivem no mundo virtual e elas clicam, né?
tudo acontece, tudo resolve, tudo dá certo, tudo é muito rápido. E na realidade não é assim. Às vezes a criança quer alguma coisa, a mãe não pode dar naquela hora. Aí a criança já joga tudo, por quê? Não é igual no celular, que ela clicou e deu certo, aconteceu. A realidade é outra. Eu estou falando isso por experiência própria, porque eu tenho uma realidade com a minha filha, mas eu tenho, às vezes, algumas amigas que não tem essa realidade com o celular, né? E, por exemplo, eu tenho um sobrinho que tem 5 anos, ele nunca pegou o celular na mão. E eu tenho uma amiga minha que a filha está indo fazer terapia para conseguir sair do celular, porque ela tem crises de jogar as coisas pelo chão e arrebentar tudo. Então, assim, são realidades que, né, não estamos aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas, assim, nós temos que ajudar as crianças, gente, porque é o futuro, né, do mundo aí, são os nossos pequenos, então, a gente precisa ajudar. Então, ele ajuda nas questões e focos, ajuda no humor, tá? A criança inquieta e fora do controle, a criança que está com raiva e frustração, porque ela está ali tudo muito fácil, e aí na realidade não é tão fácil, nós temos tempo para tudo, né? E às vezes a criança não entende, é para birra, quando a criança está com muita birra, é um óleo essencial para luto. Que luto? A criança saiu da escola, do prézinho, foi para o primeiro ano, sempre muda de escola, então ele vai viver o luto da perca dos amigos, né? Às vezes mudou de casa, perdeu os amigos do condomínio, o luto dos amigos. Então, assim, é um óleo essencial para luto também, né? E ele pode usar na rotina do banho. Nossa, mas vou usar tudo no banho? Ó, não vai usar todos no banho, mas, por exemplo, esse aqui você pode passar na coluna vertebral, né? O Calmer a criança pode inalar. O da dor nas pernas, você vai passar nas articulações. Por isso que a gente fala que dá para usar vários óleos essenciais na hora do sono, tá bom? Vamos ver o que mais podemos falar dele. Esse já falei bastante, né? Agora eu vou falar para vocês do. Tô falando muito rápido? Ó, Não, tá ótimo, Angélica. tá bom? Vou falar do óleo essencial do Brave. Gente, esse óleo essencial aqui, aí eu corri lá, coloquei o jantar para Maria, que nem eu falei para vocês, e descasquei uma mexerica de sobremesa e vim aqui e fiz assim, ó. Ai, que delícia! Sabe aquele cheirinho? Porque os óleos essenciais é feito da defesa da planta. Então, quando a gente descasca a mexerica, ficou aquele cheirinho maravilhoso, sabe? Porque esse óleo essencial aqui, ele é feito de laranja selvagem, de amires, de osmantos, casca de canela diluído em óleo de coco, tá bom? Então, esse óleo essencial, para os idosos, por exemplo, ele é chamado o óleo da alegria. Muitos geriatras estão recomendando esse óleo essencial, né? Essas geriatras que são de uma parte de uma medicina mais integrativa e tal, elas estão recomendando o óleo de tangerina, de laranja, para os idosos. Então, é um óleo essencial que você não pode indicar só para criança, pode ser para os idosos também, tá bom? Porque ele é para quando tá cansado, esgotado, por isso que eu falo óleo da alegria, amedrontado, é para uma criança assustada. Só um minutinho aqui. Uma criança assustada. A criança, quando está com falta de confiança e motivação, você também pode usar ele. É, Quando a criança está com o estômago embrulhado, quando ela está nervosa e agitada. Porque quando a criança está nervosa e agitada e assustada, dá dor no estômago, né? Parece que a criança está com o estômago embrulhado. Então, aí você passa no abdômen, tá bom? Pode passar no abdômen. E para dores do sofrimento, porque as crianças também sofrem. Eu estou colocando um difusor à noite para minha filha, o tangerina e estou usando esse e o Calmer, porque as crianças também sofrem. E às vezes elas não sabem se expressar, né? De uma maneira do que ela está sentindo. E às vezes ela não quer falar para a gente, né? Minha filha já tem 9 anos. Então é um óleo essencial que eu estou usando muito aqui na minha casa, com as questões, né, que estamos passando aqui pessoais. Então nós estamos usando, eu estou usando muito esse óleo. E ele, gente, ele é muito cheiroso, muito gostoso mesmo. Vocês adultos vai querer tudo usar os olhos das crianças que eu tô vendo aqui.
porque ele é muito bom. O Calmer, vocês estão vendo que já é até roxinho, né? Porque ele é um óleo essencial, esse eu nem vou cheirar agora que vai me dar sono. Ele tem lavanda, cananga, tem uma palavra difícil que chama budawold. Como fala, Jimena, em inglês? Budawold. Camomila romana diluída em óleo de coco, tá? Então, esse é um óleo essencial que auxilia na parte de problemas de sono, né? Para uma criança estressada, ansiosa, quando a criança está agitada, quando ela está chateada, tá? Ele também ajuda nas dores musculares, porque o lavanda, ele é um dos óleos essenciais que tem estudos científicos assim, nossa, muito. Então, ele pode ser usado também, se acabar o óleo da dor, que é o azulzinho, vocês podem passar esse nas dores musculares da criança. Se ela foi na natação, ou ela teve algum exercício na escola. Inclusive, pode, se a criança tiver com muita dor, você pode misturar os dois, né? Pode estar passando os dois, ou você pode passar um na coluna e um nas articulações. Ele é para criança que está irada, que às vezes a criança está irada com alguma situação, né? Principalmente aquela fase dos 2 anos, né? Esse é um óleo essencial na fase dos 2 anos que as mães mais usam. E ele também é indicado para a rotina do banho, porque é o óleo que vai ajudar no sono, tá? Então, esse óleo aqui, gente, é o mais fácil que tem para a gente aprender, para a gente não esquecer, tá? Agora nós vamos falar do Tinker, do Tinker. Deixa eu pegar ele aqui. O Tinker é um óleo essencial muito, 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 muito importante. Ó, ele tem o óleo essencial de vetiver, hortelã-pimenta, clementina e alecrim. Então, quando se fala em vetiver e alecrim, vamos lembrar do óleo dos adultos, né? É um óleo para foco. Então, ele é usado para TDAH, para hiperatividade, para autismo, né? Isso também tem estudos científicos, né? Nós estamos falando aqui sem ter conhecimento. Então, esse óleo essencial, por que chama mix da atenção? Qual é a ocasião que você vai usar? Quando a criança começa a engatinhar e ela começa a ver os brinquedos que chamam a atenção, ela precisa ter foco, porque senão ela vai ficar perdida ali nos brinquedos. Você pode usar. Quando a criança começa, hoje em dia as crianças muito novinhas, com 3, 4 anos, já vão para a escola, às vezes até antes, né? A minha foi com 11 meses. Você pode usar quando a criança tem prova, quando ela está aprendendo alguma brincadeira, tá? Então, é um óleo essencial para a criança que tem aquele cérebro hiperativo ou hipoativo, né? A criança que pensa muito, ou a criança que no momento está pensando pouco, a criança que tem clareza mental, ela vai ter foco e concentração. Então, quando falta clareza mental, você vai falar, nossa, ela não está prestando atenção nas coisas que eu estou falando, ou eu estou lendo esse livro e ela não está entendendo. Você vai usar esse óleo essencial para criança nervosa, ansiosa e para criança mal-humorada, porque tem criança que é mal-humorada. Então, você vai colocar no difusor, por exemplo, o vetiver, hortelã-pimenta ou alecrim. E no corpo da criança você vai aplicar esse daqui, né? E para ela inalar, tá bom? E no difusor você coloca os componentes desse óleo essencial, né? Depois, no final, para quem precisar, nós podemos, né, disponibilizar, pode chamar quem precisar, para vocês saberem o que tem dentro do óleo, para você analisar a sua criança na sua conversa da noite, para ver o que você vai colocar no difusor, tá? Então, eu vou usar o Tinker nela, mas eu vou colocar o hortelã-pimenta com lavanda à noite no difusor. Vou colocar o hortelã-pimenta com vetiver, para essa criança acalmar esse nervoso, para a mente dela desligar à noite, no outro dia ela conseguir bem na escola, entendeu? Então, os óleos essenciais infantis são bem seguros, você pode passar e pode usar também no corpo. É um óleo essencial indicado também para crianças com convulsão, tá? Esse é um óleo muito seguro para crianças com convulsão,
geralmente passa na coluna vertebral até chegar com a criança no hospital, né? Porque não dispensamos aí o tratamento do médico, certo? Qual que faltou agora? Faltou o Tamer. Bom, o Tamer, olha, foi o último óleo essencial a ser lançado no kit, porque até uns anos atrás ele não tinha. Quando eu comprei o primeiro kit, ele não veio. Por isso que o meu pegador, ó, é até diferente, porque depois eu comprei, tá? Então, o que que esse óleo tem? O spearmint, né? Ele tem o peppermint japonês, gengibre, black pepper e parsley isde, diluído em óleo de coco. Eita, palavra difícil, né? Essa, né, Jimena? Tá? Esse óleo essencial, ele é para inchaço abdominal, para gases, náuseas, estômago irritado. Quando, que nem o meu netinho agora tá entrando numa fase de comer, né? Tá com 7 meses, introdução alimentar, e a mãe dele tá me deixando ser vó. Então, assim, eu auxilio ela, então eu dei para ela o Tamer, eu dei o Calmer, eu já dei 4 óleos essenciais para ela. Só faltou 3, que agora eu vou dar numa próxima vez que eu vou lá. Ela coloca à noite os óleos essenciais, eu vou fazendo as perguntas, ela vai me respondendo. Então, quando ele veio na minha casa, que ele estava fazendo introdução alimentar, nossa, ele chorou, ele teve tanta cólica, mas tanta cólica, porque estava começando a aprender e tal, a comer. Então, até esse intestino entender, né, a microbiota ali, né, dar um jeito e se reconstruir e tal. Então, eu passei bastante no abdômen, ajudou bastante, tá? Então, ele é para constipação, ou se a criança também está com diarreia. Então, ele serve tanto para constipação como para diarreia, tá? E quando a criança está com o intestino irritado, tá? Ele serve também, vocês não vão acreditar, quando a criança está com bronquite, asma, tosse e gripe. Por quê, gente? Porque ele tem gengibre, né? Que é anti-inflamatório. Ele tem o spearmint, que é o hortelã verde, mais o hortelã japonês, entendeu? E ainda ele tem o black pepper, que é a pimenta preta. Então, esse óleo essencial aqui, ele ajuda nessas questões sazonais, né? Principalmente nesse tempo que a gente está. Então, você vê, ele não serve só para abdômen, né? Pode usar também para inalar para criança quando está gripada, né? Quando está com asma, bronquite, tá? E quando a criança está com ondas de calor e hipertermia, tá bom? Pode também aplicar nas costas, pode aplicar na sola dos pés. E quando a criança tá com as pernas inchadas também, tá? Pode passar tanto na barriga como no abdômen, tá bom? Agora, vamos lá, Ginena. Deixa eu só puxar aqui no computador, porque no celular eu não enxergo, gente. As letrinhas são muito pequenininhas. Espera aí, só um minutinho. Nós vamos falar agora das receitinhas, tá? Então, tem aqui as diquinhas também. No dia a dia, antes das receitinhas, o que a Ah, gente é. sugere também que pode ser utilizado, né? Que é sempre bom ter na manga esses óleos aí. Então, como nós falamos, você vai usar os óleos essenciais infantis no corpo da criança, as receitas. O lavanda, esse, gente, vocês têm que ter na manga, porque ele é o óleo da cicatrização. Então, ele serve para o sono, ele serve para cicatrização, ele serve para picada de inseto, né? Ele serve para queimadura. Esse daí, você viajou, você tem que levar na bolsa, tá? O laranja, que é o Wind Orange, ele é muito edificante e calmante. Ele também dá um suporte digestivo, que você também pode colocar no difusor. Você pode diluir ele bem também, passar no abdômen da criança, tá? Ele promove uma sensação de abundância, tá? Ele é para má digestão, desânimo, para desinteresse, sistema depressivo, quando a criança está com ciúme do irmão, tá? E ele também ajuda na qualidade do sono e nos gases. Lembrando que tem que ser diluído, né? Não pode ser passado puro, que senão vai queimar a barriguinha da criança, entendeu?
O melaleuca, ele auxilia no fortalecimento da imunidade, além de cuidar das questões de unhas e pele, tá? Não sei a criança de vocês, mas a minha filha já nasceu com a unha encravada. Ela tinha 9 dias, eu fui para o hospital, não conhecia ainda os óleos essenciais, e eles receitaram antibiótico, porque ela tinha a unha do pé encravada. Ela tem até hoje, só que agora eu passo melaleuca. Mas muito tempo ela teve que ir até em podóloga, porque a unha dela crescia, enfiava dentro da carne assim, ó. Essa criança chorava, 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 chorava. O que que era? Era uma unha do pé encravada. Então, assim, e outra coisa, criança pega piolho, gente. A minha ainda não pegou, mas eu já peguei tanto piolho na minha vida. Eu tô com umas 3 clientes que ela pegou piolho, o filho pegou, passou para o marido, passou para a irmã, passou para as 2 sobrinhas. Então, eu auxiliei elas principalmente com melaleuca, né? Para estar ajudando assim limpar o couro cabeludo, lavanda para hidratar, para secar as feridas que machucou toda a cabeça delas, foi um horror. Mas o melaleuca e a lavanda, ó, foram os queridinhos que ajudaram aí essa fase difícil aí que as minhas 2 amigas passaram, tá? O frankincense, que é o rei dos olhos, né? Que ele ajuda no suporte ao funcionamento cerebral, né? Para memória. Ele ajuda na cicatrização, promove sentimentos de segurança, né? Atrelados à questão com o pai. Perca, perda ou ausência do pai. Ele serve para hematomas, feridas, ele é analgésico para falta de memória, agitação e sentimentos depressivos. E o camomila romana também é muito legal vocês terem, porque ele trabalha a irritabilidade, promove uma sensação de calma. Ele é muito sedativo, viu? Tem que pôr bem pouquinho, tá? E ele ajuda nas cólicas, pele irritada, o sono perturbado, assadura, picada de inseto e irritabilidade. Então, aqui nós estamos falando dele puro, lembrando que tem que fazer aquela diluição lá, tá, gente? Não pode pôr puro, não. O Brief, gente, esse óleo essencial é um óleo essencial assim que ele ajuda nessas questões de rinite, sinusite, asma. Porque o peppermint, sinceramente, as crianças quando inalam, elas não gostam. Porque elas falam, ah, arde o nariz, assim. Principalmente se às vezes a pessoa dá um peppermint de adulto para a criança sentir. Ou quando coloca no difusor. O Brief, ele tem peppermint dentro desse blend. Só que o que que acontece? Ele, ele fica no difusor, então isso auxilia bastante. O OnGuard, que é para o sistema imunológico, o Zengest, que é para o sistema digestivo, né? Gente, vocês conhecem o Terra Shield? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver. O Terra Shield é o repelente. Que nem, por exemplo, teve uma época, o ano passado, que na minha casa todo mundo pegou dengue, porque eu não usei o repelente direito, não estava levando muito a sério, né? Minha casa toda tem tela e nós acabamos pegando dengue. Então, assim, na época que precisa usar o Terra Shield. E tem o Hope, que é um óleo essencial que ele é da Healing Hands, né, a fundação da Doterra, que ajuda as pessoas, promove o amor próprio, a segurança, a confiança, e os ingredientes dele são lang-lang, frankincense, bergamota e baunilha. A venda dele, né, Jimena? A venda dele é toda, como que Isso fala, mesmo. Jimena? Ela é revertida em Revertida 100%, isso, para essa fundação para essa Healing fundação. Hands. Isso. E aí, que nós podemos fazer? Nós podemos fazer as misturinhas, né? Dos óleos essenciais, que é receitinhas do dia a dia. Por exemplo, no inverno agora, a gente pode usar On Guard, Brief e limão. Fica uma delícia. Que você fala, meu Deus, mas o que que eu vou usar agora? Principalmente quando a gente está aprendendo, tem aquele monte de óleo, não sabe o que usar, né? Então, vamos ver as receitinhas. Picada de inseto, pode passar lavanda, copaíba e melaleuca. Intestino preso, tangerina ou índio orange. Cólica, você pode passar a camomila romana e a laranja lima. A rotina do sono, você pode usar a camomila romana mais a lavanda, tá bom?
Quando a criança está com pesadelo, pode usar o Juniper Berry, o Camomila Romana e o Frankincense, tá? Quando está nascendo os dentinhos, você pode usar copaíba, lavanda, né? Misturado em óleo de coco, claro, né? A assadura, você vai usar o lavanda com óleo de coco. E desconfortos de pele e respiratórios, você pode usar o lavanda, o limão e o peppermint em óleo de coco. E o chorinho da irritabilidade, que quando a criança chora, você não sabe por que ela está chorando, você pode usar o lavanda no difusor, né? E você pode também passar com óleo de coco diluído para uma massagem relaxante. E faltou agitação e birra, que é o vetiver, que é um super, né, sedativo, lemongrass, gerânio e tangerina, tá? Então, esses são os óleos essenciais infantis. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a Jimena vai explicar como que nós podemos adquirir esses óleos essenciais, tá bom? Vocês podem me perguntar depois no final. Perfeito, Angélica. Muito bom. Deixa eu ver aqui então. Então, como é que a gente consegue ter acesso aos óleos, não é? A gente pode escolher um desses óleos, ou pelo menos esses 7 de uma vez, e a gente vai fazer um credenciamento para ter acesso à plataforma da Doterra e para poder ter todas as possibilidades que ela nos oferecem aí nível de promoções. Para isso, a gente paga R$ 48. Faz a compra, paga a taxa dos R$ 48, e aí a gente já vai ter todo o que a Doterra nos possibilita. Porque como credenciado, a gente tem desconto de 25% nos produtos, a gente pode gerar pontos de fidelidade, e isso faz com que a gente possa trocar ou pelo menos pagar até 70% dos produtos com esse cashback que a gente vai juntando ao longo dos meses, e também nós temos a possibilidade de ter um produto gratuito todo mês, o suporte de uma consultoria de bem-estar personalizada e também acesso a muitas aulas e conteúdos gratuitos para que a gente possa ir construindo esse nosso aprendizado, inclusive participar de um grupo de WhatsApp específico para esse aprendizado. Mas o mais interessante é que a gente, dependendo do credenciamento que a gente faz, nós podemos ter a isenção desses R$ 48. E é o que eu vou explicar para vocês. A Doterra, ela tem duas modalidades: cliente preferencial e consultor de bem-estar. Nós focamos hoje aqui como cliente preferencial. O consultor de bem-estar tem algumas frentes um pouquinho diferentes, porque ela é focada em pessoas que querem desenvolver o negócio da Doterra. Se esse também possa vir a ser o seu caso, é só conversar com quem que te trouxe a essa reunião ou mandar um WhatsApp para a gente consegue orientar e explicar exatamente como é que funciona essa modalidade. Mas como é que a gente vai ter esse desconto? Por exemplo, eu quero me credenciar sem ter que pagar essa taxa de R$ 48. Então, a gente vai trazer aqui uma possibilidade. Esse kit Kids, ele equivale a 89 PVs, 89 pontos. É uma pontuação que a Doterra estabelece para poder fazer justamente um critério, ter um critério em todos os seus produtos, em toda a sua linha. Então, especificamente o Kit Kids, que hoje a Angélica apresentou para a gente, o valor dele é R$ 817. Quando você se credencia, ele sai por 613. Porém, ele tem uma pontuação que não possibilita a isenção daquele R$ 48, daquela taxa. Então, uma sugestão que a gente traz é que, se você teve o interesse nesses 7 óleos, e você colocar, por exemplo, um copaíba de 5 ml, por que o copaíba? É só uma sugestão, poderia ser outro óleo. Mas o copaíba é um óleo muito coringa. E justamente as crianças se dão muito bem com ele também, porque ele serve para dores de uma forma geral, para aliviar tosses, né, processos anti-inflamatórios, processos inflamatórios, porque ele é um anti-inflamatório potente. Então, aqui a gente trouxe uma sugestão, porque comprando o Kit Kids e esse copaíba, você consegue atingir a pontuação de 100 PVs, que isso daqui dá direito à isenção da taxa dos R$ 48.
Então, o Kit Kids mais o Copaíba, ele vai sair um valor de R$ 704 e pode ser pago em 6 vezes de 117. Você consegue pagar o frete de 50, R$ 15,90 e, além disso, você vai ganhar gratuitamente neste mês um cedarwood, que é um óleo maravilhoso, que serve muito também como um aterrador, ele pode ser utilizado na pele, como para clareamento de pele, para o couro cabeludo. Enfim, é um óleo maravilhoso e que vale muito a pena a gente ter na nossa casa, porque ele é muito, muito interessante. Além do que ele também é um óleo que traz uma calma, ele melhora muitas questões emocionais. Então, aqui fica Jimena, essa dica. Oi, o óleo essencial de cedro, quem gosta muito são os homens. O cedro com lavanda à noite, porque se você coloca o lavanda, geralmente os homens não gostam. Fala, nossa, que cheiro de flor. Aí, se você coloca o cedro, nossa, fica maravilhoso, lavanda e cedro. Aí eles não reclamam mais que cheira a flor, porque fica um cheiro um pouco amadeirado, sabe? Fica muito bom. é muito bom, não? Ele é bárbaro. O cedro é maravilhoso. Aí o próximo kit, por exemplo, hoje o nosso foco foi o kit Kids. Ponto, isso é fato. Porém, a gente gosta sempre de trazer os outros kits também que dão esta possibilidade de isenção e que são tão bons quanto o kit Kids, porque a gente vai aprendendo, vai dissolvendo. O kit Kids ele é bem específico para nossa segurança, porque a mãe não precisa nem se preocupar em diluir, porque ele já vem diluído. Mas, por exemplo, esse kit de início rápido, ele traz alguns óleos bem interessantes também, que foram citados, parte deles aí na nossa apresentação, que é o lavanda, o lemon, o peppermint, melaleuca, zengeste, onguarde, copaíba, deep blue e um vidrinho de 30 ml de óleo de coco, que é muito interessante porque já possibilita da gente fazer as nossas diluições e o uso tópico com segurança. Por que que ele é chamado de kit início rápido? Porque ele é o mínimo que você pode ter ou deveria ter na sua casa para poder atender às demandas da família. E aí o preço regular dele é 840,84 e com um desconto, super desconto, ele sai por 547 e pode ser pago em 3 vezes. Aqui é só em 3 vezes, por quê? Porque a partir de R$ 600, a doTERRA possibilita que seja pago em 6 vezes, menos de 600 em 3 vezes. E neste caso você também ganha a cortesia do cedro, certo? Porque esse kit também ele equivale a 100 pontos, 100 PVs. Aí o outro kit é o Living Brasil. Esse é um pouco mais completo, eles são 12 óleos que nós chamamos da farmácia do lar, porque com esses 12 óleos a gente cuida de tudo, literalmente, que seja corriqueiro. Desde uma dor, a parte da imunidade, a questão do sono, melhorar o funcionamento dos nossos sistemas internos. Então, ele é bem completinho. Ele é na versão 5 ml, vale ressaltar que o 5 ml equivale a 100 gotas, e ele também está sempre muito pronto para atender às nossas demandas. O valor dele é R$ 1.007, com o desconto de 25%, ele sai 6 de 126. É uma grande possibilidade. E ele, como ele tem a equivalência de 120 PVs, 120 pontos, você também, neste mês aqui de agosto, ganha uma cortesia que é o Cedar, certo? Cedarwood. Mas a gente sempre diz, e com muita propriedade, que o melhor kit de custo-benefício é esse essencial do lar, que são os mesmos 12 óleos do kit Living Brasil, são os 12 óleos que compõem a farmácia do lar, e eles são na versão 15 ml. A versão 15 ml é 3 vezes mais do que o 5 ml. Então, cada vidro desse tem o equivalente a 300 gotas. O Deep Blue, ao invés de vir o vidrinho de 5 ml, vem a pomada, que é muito prática, ela já vem pronta para você utilizar aí para as dores articulares, musculares, né? Na fadiga, na rigidez muscular. Então, ele é bárbaro e vem com um difusor. Quando a gente faz a continha de um por um desses óleos, nitidamente a gente vai chegar à conclusão de que neste kit o difusor é gratuito. Então, o valor dele de 287 sai por 1.640
e pode ser pago em 6 parcelas de 274. E nesse aqui também vem a cortesia do do Cedarwood. Então vale bem a pena, é uma promoção bem interessante, e a doTERRA sempre está trazendo promoções. E ela criou desde o ano passado uma promoção de boas-vindas, que a gente chama. Se você se credencia nesse mês, independente do que você comprar, certo? Você se credenciou em agosto, por exemplo. E em setembro, outubro e novembro, em cada um desses meses, você fazendo um pedido de 50 pontos, 50 PVs, cada mês você vai ganhar um brinde. No primeiro mês, ou seja, setembro, você vai ganhar um expositor. Em outubro, você vai ganhar um óleo de 5 ml. E em novembro, você vai ganhar um difusor. Então, ganhar um difusor da doTERRA é um presente tanto, porque quem tem já os difusores da doTERRA sabe o quanto que eles são potentes e quanto eles são duráveis. E aí a gente gosta muito de receber bons presentes. Então, aqui é uma dica que a doTERRA, uma dica não, é na verdade um presente de boas-vindas. Ah, mas eu me cadastrei em julho. Para quem se cadastrou em julho, fique atento que se comprar esse mês de agosto, comprar em setembro e comprar em outubro, cada mês consecutivo, você vai estar Ganho ganhando difusor. a mesma sequência dos brindes, ok? Então vale bem a pena. E aí tem mais uma promoção esse mês aqui, para você entender como a doTERRA traz muitas promoções. Vamos supor que você se cadastrou aí o ano passado, ou há uns 5 meses atrás, mas depois não comprou mais, ou faz tempo que não compra. Se faz pelo menos 3 meses que você não compra, porque quando nós fizemos até essa promoção, essa apresentação, era nos últimos 12 meses, mas a gente acabou de receber uma informação, por isso que aqui não está ainda ajustado. Qualquer pessoa, isso é novo, gente, qualquer pessoa que esteja há mais de 3 meses sem comprar, entra na promoção. A doTERRA mudou a regra agora à tarde, por isso que não deu tempo de alterar Foi. aqui a apresentação. Então, se você faz 3 meses para mais, que não faz pedido algum, você pode fazer um pedido de 50 PVs e olha só, você vai ganhar dois super Bom, óleos, que é o Zengest Touch e o Deep Blue Ruby. Esses dois óleos equivalem a R$ 456. Então, é uma ótima oportunidade para você reativar o seu cadastro com uns brindes aí muito interessantes para a nossa saúde. Era isso que nós tínhamos nossa, para essa trazer notícia hoje. foi boa, né? Essa notícia foi Essa, boa, porque até a tarde é só quem é quase um ano. Agora, 3 meses sem comprar, a pessoa vai ganhar 456, uma ótima notícia, hein? sem dúvida alguma. Então, essa era a apresentação que a gente tinha para hoje. A gente vai dar um pause aqui. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.